Bem-vindos, bem-vindos, certo, a essa aula de hoje. Eu preparei o seguinte: como é uma aula, a gente tá nessa segunda semana de quarentena e é nossa primeira aula de espanhol nesse nosso momento online, ok? Por isso que é uma coisa introdutória, tá? É básica. E outra coisa, eu tenho uma convidada, ela é diretamente da Argentina, ela é realmente argentina, tá? Sabrina, já já ela entra com a gente, pra ficar um bate-bola, ficar uma coisa bem mais interessante pra vocês. Eu não foquei a aula em gramática. Vocês sabem até que termina não sendo interessante, fica muito escola, a gente focar só gramática, gramática, gramática. Então, para ficar interessante, a gente vai ter um pouco de tudo aqui, um pouco de cultura, de literatura, de gramática também, porque tem que ter, certo? Senão a gente não aprende a falar. Outra coisa. Oi, Mara! Outra coisa. Beijos também para Gabriel e Guilherme. É, Aí é o seguinte, eu vou ter que falar um bocado em espanhol, porque essa minha amiga, ela fala um pouco de português, mas não tudo. Mas aí eu passo tudo pra vocês e qualquer coisa vocês vão dizendo aí, se não tiverem entendido alguma coisa, certo? Ok? Vamos lá. Deixa eu convidar aqui, Sabrina. Sabrina tá aí que eu já vi, pra gente fazer isso aqui junto, ok? Viu que você não perde nenhuma, tá? Amigo de infância meu. Vamos lá. Eu vou começando aqui a explicar e enquanto a Sabrina faz a chamada aqui comigo, ok? Olha só, deixa eu colocar aqui, eu tenho uns slides pra vocês. E aí, aqui, deixa eu ver se tá ok. Pronto. Ih, vai ficar ao contrário. Bom, enfim. Mas aí eu vou passando pra vocês tranquilo. Depois eu posso postar aqui, vejo como é que faço pra postar aqui, tá? Pra ficar melhor pra vocês acompanharem os slides. Alguns exemplos que eu achei interessantes da gente ver são palavras que, por exemplo, em espanhol, isso é muito interessante, a questão do portunhol, tá? Porque aqui existe o portunhol. As pessoas acham parecido, porque vem da língua latina, né? O português, o espanhol juntos, e acontece o espanhol. E aí, um dos principais exemplos que a gente tem é a troca do O pelo fonema UE, certo? Então, palavras como fogo e roda no espanhol ficam juego e rueda. Então, por isso que às vezes isso as pessoas saem pensando, é só trocar isso aqui que já tô falando espanhol. Não, não é. Tem muito mais coisa para se aprender. Mas é uma coisa bem básica, acho até que a maioria das pessoas já notou. Isso aí, que se troca o O pelo fonema UE. Então fica juego, rueda, ok? Vamos lá. Uma curiosidade, tá? Tem uma palavra, até no meu slide eu gosto de colocar imagens. Deixa eu ver se apagando a luz fica... Não, dá, fica pior. Sorry. Lo siento. Mas vamos lá. Eu ia colocar a imagem e desistir, porque é uma coisa que eu não gosto, tá? Que é cucaracha. Acho que todo mundo já ouviu essa palavra, né? Então, cucaracha é um animal, sem preconceito, tá? Sou feminista, mas normalmente as mulheres não gostam. Quem aí acha que sabe que animal é esse? Essa cucaracha. Esse animal aí. Alguém sabe? Nope. Barata, tá? É isso, alguém acertou aí, ó. Barata, justamente, tá? É uma curiosidade porque é uma palavra que até muitas pessoas escutaram e às vezes não sabem o que é, até porque tem uma canção, né? É muito estranho ter uma canção com o nome Barata, mas enfim. Vamos lá. Aí, uma coisa super interessante são os nossos falsos amigos, certo? E os falsos amigos em espanhol, eles são a verdadeira casca de banana, tá? Sabrina tá aí, ó, Sabrina Dias, nossa colega da Argentina. E Ivna dançava, ótimo. É só Ivna mesmo. E falsos amigos, eu separei alguns aqui pra vocês. Então, por exemplo, cubiertos, certo? Então, cubiertos, a gente associa na nossa mente a cobertor, mas aí não é, porque cubiertos são isso aqui. Eu sou uma pessoa lúdica, eu trabalho muito com criança, então o que seriam cubiertos? O que é que vocês acham que seriam cubiertos? Olha que bonitinho. E aí? Cubiertos. Vão dizendo aí o que é que vocês acham que é cubiertos, tá? Eu mostrei a imagem, né, gente?
Outra palavra, borracho. Borracho. A gente associa a borracha. E o que seria borracho? Borracho, em espanhol. Isso, talheres, Wilson. Very good. Oh, sorry, professora de inglês com espanhol, mistura tudo, né? Sim, lo siento. Mas tá correto. Cubiertos são talheres. Isso, Lurian. Muito bem. Muito bem. E aí a gente tem... borracho seria uma pessoa bêbada, tá? Alguém acertou aí, ó. RDRM05, acertou. Muito bem, muito bem. E aí a gente tem esposas, para quem já assistiu La Casa de Papel, que é do espanhol standard, né, que é o espanhol da Espanha, deve ter escutado bastante, esposa, ok? E esse esposas quer dizer algema, tá? Então, para quem viu o seriado, para quem assistiu na língua original dele, ok? E vamos lá, o que mais eu separei? Lista. Eu estava perguntando a essa minha amiga aí, Sabrina, e lembrei dessa palavra, porque eu perguntei se ela já estava lista para nossa classe de hoje, ¿sí? E lista, obviamente, pelo contexto aqui que eu falei, seria se ela já está pronta, ok? Temos também uma confusão grande que as pessoas fazem, que é pegadinha do espanhol, tá? Inclusive no próprio Enem acontece isso. Mais grande e maior, tá? Mais grande, no português, se a gente dissesse mais grande, gramaticalmente não estaria correto na língua portuguesa. Mas em espanhol, tá correto, porque mais grande é o nosso maior. E maior, no espanhol, seriam as pessoas mais velhas, que é as que a gente estão pedindo. Lógico que é para todo mundo ficar em casa. Mas a gente tá pedindo para los mayores se quedaran en casa, ¿sí? Los mayores, nuestros abuelos, ¿sí? Y más, sí, muy interesante. Pelirroja e rubia são duas palavras. Pelirroja. Rojo quer dizer vermelho em espanhol. Parece roxo, mas quer dizer vermelho. Então, pelirroja, pele vem de pelo. Pelirroja, ruiva. Mas aí também existe rúbia. E o que seria rúbia? Rúbia é loira, tá? Vamos entendendo assim. Tem algumas coisas que, né, pra gente trocar. É fácil de cambiar. Cambiar seria trocar. Também tem uma que eu acho que muita gente gosta de tomar na praia, época de verão, quando a gente tá saindo normalmente de casa. Helado, tá? Helado parece gelado, mas seria o nosso sorvete, ok? Helado. Me gustaría tomar um helado hoje, por la noche. Eu gostaria de tomar um sorvete hoje à noite, ok? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ir adiantando aqui. Ah, outras palavras que eu estava conversando com Sabrina sobre essas. Graças. E a gente tem aí aguinaldo, tá? E aguinaldo, ele é o seguinte, em português, aguinaldo é um nome de pessoa. Em espanhol, se a gente diz aguinaldo, al fin del año voy a recibir mi aguinaldo. Que seria aguinaldo? Aguinaldo seria o bônus de Natal ou o 13º salário. Ok? Aguinaldo, né? Ninguém ia imaginar isso se não estudar, se eu fosse pesquisar. Exquisito. Exquisito. Que é exquisito? É quando... O que é que acontece? Pra gente é esquisito. Ai, aquela rua é tão esquisita de noite. Aquela pessoa é esquisita. Alguma coisa assim, não é isso? Só que, pra gente, é o seguinte. Exquisito do espanhol vai ser quando, às vezes, para elogiar uma comida, que a comida... Isso, ó, alguém já respondeu aí. Que a comida é muito boa, tá? Então, se diz muito exquisito, ok? Tem outra coisa. Essa minha amiga que tá aí, Sabrina, que já já ela vai fazer a chamada com a gente, o apelido dela é Tiri.
Só que se eu for dizer em espanhol, eu vou dizer que su apodo es Chiri. Apodo. Apodo é que é apelido. Se eu disser assim, qual es el apellido de Sabrina? Díaz. Porque apellido, com dois L's, é o nosso sobrenome, certo? Vamos adelante. A gente vai falar um pouquinho, não é argentino, mas é cultura da América Latina, inclusive faz parte da nossa, certo? El Chavo del Ocho. Agora mudando daquele vocabulário bem básico, bem interessante, a gente vai para El Chavo del Ocho. Falar um pouquinho de algumas curiosidades, tá? Relacionadas à língua espanhola. O que é que acontece? El Chavo del Ocho é um seriado, eu acho que todo mundo conhece, certo? Todo mundo já viu, deve até saber decorado como eu, as falas, mas enfim. O que eu acho muito interessante é que é um seriado muito conhecido, muito respeitado por toda a América Latina, certo? E uma palavra que é muito usada quando você assiste o seriado em espanhol é o verbo vivir. Porque morar, a gente tem morar em português, eu moro ali. Mas como no inglês, o espanhol também seria yo vivo. Não tem esse morar, esse verbo morar, seria vivir. Também amo el chavo. Aí, curiosidade, né? El chavo no vivia en un barril, pero sí en el ocho. Aqui no Brasil, o nome do seriado é Chaves. Mas em espanhol é El Chavo del Ocho. A tradução seria o Chaves do 8. Por que 8? Porque ele mora no 8, na casa 8, no apartamento 8. Só que nunca dizem com quem ele mora, certo? Mas seria no 8, por isso que é o nome do seriado, El Chavo del Ocho. E se usa muito esse vivir. E aí, até lembra minha colega Luana estava falando do verbo to be, né? Associando inglês com francês, com algumas coisas. Aí justamente isso. No português é que a gente tem morar. É como também a palavra saudade, que a gente, acho que a maioria de vocês sabem que na língua portuguesa a gente tem saudade quando a gente sente falta de uma pessoa. No espanhol seria te extraño. Extrañar é o mesmo que sentir saudade de alguém, sentir a falta de alguém, ok? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos falar um pouco de Dom Ramon. Não sei se todo mundo sabe, mas Dom Ramon isso, chavo. Como também tem, alguém tá falando aí, tá? Eu tô respondendo. Chava também, pra menina, exatamente isso. Para menino e menina tem muitas palavras. Tem chamaco no México, porque o México tem a variante de não só do espanhol, tem vários dialetos ao redor, respeitados. Tem o náhuatl, tem muitos dialetos interessantíssimos. E aí tem muitas palavras que são derivadas daí, como chamaco também, chamaca, como se fosse garota, entendeu? Como aqui no Brasil a gente tem guria, o pessoal do Rio Grande do Sul fala muito guria, né? E voltando lá. Aí, falando de Dom Ramon. Dom Ramon é o nome do personagem que aqui a gente tem Seu Madruga. Eu não sei por que em português é Seu Madruga. Mas no espanhol, no original, é Dom Ramon, que é o mesmo nome do ator, que já faleceu, Ramon Valdés, certo? E o que é que acontece? Ramon tem essa R, Ramon. A língua vai tremer nesse R do início da palavra no espanhol. E aí tem uma curiosidade. Meus slides estão ótimos, pena que não deu pra ver por causa da luz, mas enfim, eu dou um jeito de postar, tá? Pra vocês verem. Porque aqui a gente tem Ramon. Eu não tremi a língua, Ramon, porque é com la J, com a letra J, tá? Então, a gente tem aí Ramon, tremeu a língua, é com la R. Ramon, sem tremer a língua, é com a J, tá bem? La J, porque as letras no alfabeto espanhol, elas são femininas. Então, é A, la B, la C, la J, ok? La Y, la I romana são femininas as letras no alfabeto espanhol. E o que é Ramon, que é esse com J, tá? Que em português a gente leria Jamon, né? Mas aí a J, la J, com som de R. O que é? Seria presunto. Então, as pessoas é aquele choque de realidade aí do espanhol com o português. A gente pensa que é muito fácil, mas ele não. Deixa eu tentar com a câmera traseira.
Obrigada, Ivna, pela dica. Vamos ver. Muito bem, Ivna. Graças, chica. Tu já tinha falado isso, né? E eu nem prestei atenção. Lo siento. Vamos lá. Então, pronto. Aí, Ramon. Eu não vou voltar todos, tá, gente? Depois vocês veem, porque senão a gente não tem tempo pra isso. Eu acho até que nem vai dar tempo de falar tudo que eu programei aqui. Outra coisa ainda pra falar de El Chavo del Ocho, certo? El Dia de San Valentín. Eu acho que talvez todo mundo saiba, não sei aí, que 14 de fevereiro é o dia de San Valentín. E aí, esse dia de São Valentim, pra gente aqui no Brasil, é o 12 de junho. É o dia dos namorados, certo? Só que lá, no resto do mundo, né? Não é só no México. O dia de São Valentim, o dia de São Valentim, 14 de fevereiro, ele é o seguinte. Ele é comemorado, é o dia do amor, da amizade, não é só dos namorados, certo? A mesma coisa de inglês, dos Estados Unidos e tal. Tem um episódio de El Chavo del Ocho que é sobre o dia de São Valentim e um dos personagens, não me acuerdo qual, não me lembro qual, está perguntando pro outro, acho que é Chilindrina, perguntando a Chavo, não me acuerdo. Acordar é lembrar, tá? Não é acordar de quem foi dormir, não. E um deles, acho que Chilindrina pergunta a Chavo, o contrário. Como se escreve Valentim? Com B corta ou B larga? Em espanhol, faz todo sentido, porque se troca muito por causa do som. B corta, B larga. Estão vendo aí a diferença? Se fala el dia de San Valentim, parece que é com o nosso B, Valentim, certo? Só que aí, em português, a tradução, isso é para falar um pouco de tradução para vocês, cuidado com tradução. A tradução não fica engraçado, não fica interessante, porque a tradução ficou bem ao pé da letra. Então ficou assim, como é que se escreve Valentim? É com V ou com B? Pra gente do português, lógico que é com V. Quem era que ia pensar que era com B? Entende? Então, mostrando para vocês um pouco aí de como é interessante essa questão da tradução, tá? Aqui em homenagem à minha querida Sabrina aí, a nossa querida Mafalda de Quino, tá? Então, um pouco de cultura agora, certo? Dicas de aprender qualquer idioma que vocês queiram é ler, seja em português, em espanhol, no que for, entende? No francês, como a colega estava dando a aula anterior. E aí, o que é interessante, gente? Ler. O que você for ler vai lhe ajudar. Mas Mafalda é maravilhoso, são tirinhas maravilhosas. Sempre atuais, tá? Do Quino, certo? Então, um pouco aí de homenagem à nossa colega e fica a dica de leitura para vocês. Na literatura, indo agora à América Latina, tá certo? A gente tem aí, por exemplo, né? Pablo Neruda. Pablo Neruda, representando o Chile. A gente vai andar aqui toda a América Latina, toda a América Hispânica. Pablo Neruda do Chile, se eu não me engano, ele foi até senador. Livros maravilhosos, maravilhosos. E um clássico dele é o Poema 20. Acho que todo mundo já escutou um pouco. Eu lembro um pouco dele. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir, por ejemplo, la noche está estrellada e tiritan azules los astros a lo lejos. Poema 20. É um clássico, tá? Então, para quem gosta de poema, não é todo mundo, tem várias obras do Pablo Neruda e é muito interessante mesmo, e aí vai te ajudar. Quando a gente lê, a gente vai fixando melhor, isso é didática de aprender, tá? Um outro idioma ajuda demais. Vai aparecendo palavras novas, certo? Para você, e você vai ficando, essas palavras que eu nunca vi. Porque tudo agora que eu fui buscando para dizer a vocês, não foi assim, gente, eu vou ensinar, ó, boa noite em espanhol, buenas noches. Isso tá um pouco na cara. Eu fui mais para coisas, já que é a nossa primeira aula, e eu quero passar um pouco da introdução de tudo de importante dentro de uma língua, porque não é importante só a gente aprender gramática, como eu tinha dito no início. A gente tem que aprender a cultura da língua também. Entende? Quando a gente for viajar para esse outro país, a gente tem que conhecer aquilo ali. Tem que saber até o que vai turistar e saber respeitar a cultura do outro. Graças, Ivana. Isso, Vinícius de Moraes, adoro também Vinícius. Vamos lá.
Um pouquinho de gramática, como eu falei no início, a gramática ela é importante também, tá? Então aí a gente tem hay y tiene. ¿Cuál es la diferencia entre hay y tiene? Hay. ah, ¿Hay algún problema que yo pueda ayudarte? Hay. Tem algum problema que eu possa te ajudar? A gente sempre diz tem, entende? No português. Só que é aquela coisa, até no inglês tem isso também, de separar. O português a gente não separa, a gente não para muito para diferenciar a de ter. E é mais ou menos essa a diferença. E no espanhol faz valer essa diferença, entende? A gente tem que ter esse cuidado, tá? Com ai, tá bem? Então, tiene, que é de ter, tiene muchos juguetes aqui. Tem muitos brinquedos aqui. Então, oi Camila. E aí tem o seguinte, é mais no sentido de, no geral, tá? Resumindo, seria no sentido de possuir algo, tá bem? Vamos seguindo aqui. Aqui a gente tem voy a mandar una carta a nuestros amigos. Olha como tá grande essa frase, ainda em gramática, tá? Então, em espanhol é muito comum você ver diminuir, juntar para dizer tudo numa informação só. Esse sentido aqui dessa gramática, esse momento aqui que a gente tá, seria uma aula só para explicar isso bem direitinho, tá? Isso a gente vê mais pra frente. Mas eu queria mostrar a vocês esse estilo de frase, esse estilo de conteúdo, certo? Então, voy a mandar una carta a nuestros amigos. Eu vou mandar o quê? Uma carta. A quem? Aos nossos amigos. Então, embaixo tem a forma resumida e muito comum de se falar no espanhol. Voy a mandársela. Certo? Voy a mandársela, tá bem? É uma forma de sair juntando. A gente usa o hífen. Em espanhol não vai usar o hífen. Então, mandar-se-la. Então, numa próxima aula, a gente estuda bem direitinho. Isso, Ivana, exatamente isso, tá? Que no português é assim, o hay e o tiene. Mas, porque no português a gente não costuma separar. Tudo é tem, né? A maioria das coisas a gente usa o verbo ter, é uma forma coloquial, mas que todo mundo sai usando, certo? Exatamente isso. Vamos seguir aqui, ok, graças. Aí agora, deixa eu voltar pra mim. Sabrina, te convido a você fazer as chamadas. Te convido, te invito. Lo siento, Sabrina. ¿Me escuchas? Te invito a hacer la llamada. ¿Sí? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿se me escucha bien? Sí, te escucho. Creo que todos te escuchan. Ah, bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a ti y vamos a empezar. Es un honor estar hablando contigo en el video nuevamente, ¿sí? Te extrañaba, ¿sí? Y vamos allá. Yo también. Primera cosa, ¿puedes decirme el nombre de esta fruta? Chirimoya. Aquí se la conoce Sí, como chirimosa. chirimoya. Sí, me encanta esta fruta, amo muchísimo, ¿sí? Pessoal, agora eu vou explicar-les em português, ¿sí? Solo um rato. Pessoal, essa fruta é a fruta favorita da Sabrina, tá? Por isso que o apelido dela é Tiri, que eu tinha falado pra vocês no começo. Lembra quando eu falei do nome apelido e tal? O apelido dela é Tiri, porque vem de Tiri moça. Eu amo essa fruta também, mas o nome é bem diferente pra gente, né? Porque pra gente é pinha. Isso, Ivana, graças. Olha aí, pessoal, já. Buenas noches, Muy bien. Micheline. E Micheline tava na aula de francês que eu vi. Eu tava falando com ela lá. E vamos lá. Sabrina, ¿y cómo si yo digo que a mí me gusta mucho esta otra fruta? ¿Cómo podemos llamarla? Piña. Sí, ahora Piña. para ti Como es la piña, pero chirimoya. para mí no. Porque para mí piña es la otra, la tirimosa, sí. Y esta aquí para mí es abacaxi, ¿sí? Pero para ti es... Abacaxi. Ok, Piña. gracias. Sí, para ti es piña. Ahora otra cosa, ¿sí? Me gusta muchísimo. ¿Cómo se dice en español? Maní.
Maní, sí, Aquí, pero para maní, nosotros, sí, maní. ¿tú lo sabes? Para nosotros, como decimos, No, amendoín. Es una palabra amendoín. así, amendoín, sí. Muy difícil. Pero sí, porque para ti es más fácil, sí, maní. Es mucho más fácil. Y gracias, Ciro, gracias, Ivana. Ivana, se acuerdo de la canción Piña Colada. ¿Tú conoces la canción Piña Colada? Él se acuerda, es muy famosa esta canción. No sé si es de Cuba, no sé de dónde eres. Piña Colada, una antigua canción. Ahora, tú habías preparado alguna cosa, ¿sí? ¿Sabes que mientras te escuchaba, me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ah, estaba viendo que mostraste la diferencia entre tener y qué más era. Ahí, ay, Ahí. Bueno, aquí también hay una ay. confusión entre el verbo hay, ahí y la expresión hay. Yo lo escribí acá, ahí te muestro. Sí, dímelo. Hay, a ver, Sí, el sí, hay comprendo. es del verbo haber, es decir, por ejemplo, hay 3 manzanas. Hay Sí, es para señalar un lugar, o sea, es ahí. ¿Dónde está la manzana? La manzana está ahí. Es para señalar. Y ay es una expresión como es, ay, qué frío que hace. sí, sí. Sabrina, Ivana está pidiendo para decirte que estaba en contrario, porque tu cámara creo que está en el modo selfie, ¿sí? Pero creo que ya pudimos Ah, comprender. sí. A ver, Déjame escribir que ¿cómo quiero? Ah, pusiste ay, sí, fue ay, este otro. Isso, há 3 maçãs. Hay 3 maçãs. Aí, claro. déjame Hay, ver porque estaba al contrario. Sí, sí, gracias, Sabrina. hay del verbo tener. Ahí Sí, para señalar la ubicación de algo. Por ejemplo, ¿dónde estás? La manzana está ahí. sí. Y Y el este, último, ahí, es para expresar el sentimiento. Ay, qué frío. Ay, Dios mío. sí. O Siempre como existe Ivana. confusión entre los tres. Sí, Ivana está diciendo, él está escribiendo en portugués, no sé si tú estás viendo, pero ella dije que tiene que estudiar mucho porque en español hay 3 hay, ¿sí? Entonces él está diciendo Sí, que necesita estudiar bastante, sí, muchísimo, porque, y está sí, riendo. Este kkkk es cuando reímos. En portugués es muy común poner así, ¿sí? Y ella está diciendo, ay, porque tiene que estudiar muchísimo, ¿sí? Entonces es una existe mucha broma, confusión porque ¿sí? son muy similares. La pronunciación es similar. Sí, Entonces verdad, es difícil. sí. Y dímelo, ¿tú preparaste más alguna cosa para mostrar a nosotros, para hablarnos? Eso se me ocurre ahora cuando te estaba escuchando, porque me Sí, acordé que es muy difícil identificar los tres ahí. sí, ella está escribiendo, ¿sí? A ver, Sí, eh, entonces vamos. Nosotras tenemos un jugo, un juguete, un juego para jugar con. ah, Sí, lo siento, déjame hablar en português para explicar a las pessoas sí, que sí, estão sí, vendo, sim? sí. Pessoal, a gente preparou um joguinho para brincar e aí vocês podem participar com a gente, tá? O nome do jogo é Três Verdades e uma Mentira, tá bem? E a gente vai fazer.
para ver se a Sabrina a gente já tinha combinado antes, então ela já sabe o que eu tô falando aqui. Então, para ver se vocês lembram das coisas e ela também, certo? E o mesmo, o contrário, ela pode fazer para mim também, tá? Então, vamos lá. Chiri, vamos? Empezar? Sí? Sí, Vamos, juego, sí. Michelin. Vamos allá. Ah, voy a decirte tres frases, ¿sí? Y tú vas a decirme la que es la falsa, ¿sí? Dos verdades, Ok, una mentira, ¿sí? Entonces, ok. vamos allá. Ah, en español, ¿sí? ¿Qué está correcto en español? ¿Sí? Vamos. Ah, ¿cómo puedo decir esto aquí hablando de millo? ¿Sí? Entonces, me gusta comer maní, me gusta comer maíz, me gusta comer piña. ¿Cuál es la verdadera? Eh, ¿Cuál ¿Estamos sería hablando la sentencia? del maíz? De millo, Ah, sí, De... de maíz, correcto. Sí, bueno, buenísimo. Entonces, un punto para Chiri, ¿sí? Vamos allá. Ahora, creo que esa ella va a se acordar por su nombre, ¿sí? Por su apodo. Entonces, sí, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta piña, gusta maní, a mí no me gusta chirimosa. Qual que eu tô falando de abacaxi? ¿Cuál estoy hablando de abacaxi? A No mí no puedo me decir gusta sí. Sí. chirimoya. Ah, ¿piensas que chirimosa es abacaxi? ¿Sí? Não. ¿No? Quem ajuda a Sabrina? Quem ajuda a Tiri? Ela tá pensando que chirimoça é abacaxi. Como é abacaxi em espanhol, pessoal? Quem prestou atenção? Vês? Alguém acertou aí, ó. Toti. Toti acertou. Piña. Isso, Ivana. Gracias. Piña. 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 Sabrina também. Piña é que é abacaxi, que é esse aqui, ó. Teu piña é o meu abacaxi. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Sí. Vamos allá. Mais uma. Sim, piña. É isso. Só que no espanhol não existe o NH, ó. Wilson falou aí. Abacaxi, piña, português de Portugal. E entonces, o abacaxi, ele é pinha, mas aí se escreve com N, lá N. Lembram que eu tinha explicado na gramática no começo do vídeo que as letras do alfabeto em espanhol, elas são femininas, tá? Então, la N é uma letra que não tem no nosso alfabeto. É aquele N com um tiozinho em cima. Ujú. É a língua espanhola. Então, se escreve pinha, é o nosso som do NH, mas se escreve pinha. E aí, quando a gente escreve com NH, é a nossa pinha, que seria a chirimoça de Sabrina, que vem do apodo dela. O que é Chirimoya. apodo? Dela, tá? Que é Chiri, tá bem? Eu adoro chirimoça também. Me encanta chirimoça, me gusto. É riquíssimo, ¿sí? Sí. Me encanta, ¿sí? Aquí es Y muy vamos a seguir. difícil conseguirla. Sí, aquí también, en mi ciudad, en Brasil. Y hay otro nombre. En el sur del país se llama fruta do conde. Para ti creo que fruta del conde, pero es tu chirimosa, porque aquí Sí. en Brasil es muy largo, sí, el país. ¿Y qué pasa? Tenemos muchos alimentos, muchas comidas con nombres distintos de una región para otra, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas cosas que se cambian el nombre de una región para otra. Si tú vienes a Brasil Claro. y quieres comer chirimosa, ¿sí? Cuando tú llegas, si vas a Rio de Janeiro, ¿sí? Entonces, allá ellos van a conocer como fruta do conde.
pero para nosotros, aquí en Paraíba, que es mi tierra, ¿sí? Vamos a conocer por piña. ¿Sí? Esta es la confusión, es una confusión dentro de Brasil, ¿sí? Sí. No necesitas salir para tener confusión con vocabulario. Aqui mesmo lá temos, ¿sí? Então, pessoal, vocês estão entendendo tudo? Qualquer dúvida, perguntem aí, tá? Vamos lá, a gente não terminou ainda as brincadeiras. Sobre este personagem aqui, vou perguntar para a Sabrina. Lembrando que a gente está fazendo o jogo, são 2 mentiras e uma verdade, para ver se ela vai acertar e vocês podem ajudá-la também, ok? Vale? Vamos lá. Este personaje, sí. ¿Acuerdan que hablé en el empiezo del video, de la transmisión al vivo? Entonces, este es Don Ramón. ¿Sí? Don ¿Conoces, Ramón. Sabrina, Don Ramón? Sí, me Sí, encanta. sí. Sí. Reí muchísimo ya en mi vida con Don Ramón. Entonces, tenemos Don Ramón. Pero vamos, no hable, ¿sí? Vamos a esperar los otros que están viendo el video responder, ¿sí? Entonces, Ok. para vocês, pessoal, em português, isso não é para Sabrina. Vocês lembram Dom Ramon? Olha a R. Ramon, nome de pessoa, tá? Isso, seu Madruga. Madruguinha é o cachorrinho. E me diz aí quem lembra como é, o que é Ramon com J. Ramon com la J. Como se dice Ramon con la J en portugués? ¿Qué es? No responda, Chiri. ¿Cómo se dice? Jamón con la J. ¿Qué es jamón con la J? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? Ninguém? Ninguém lembra o que é jamón? Se escreve jamón, mas se fala jamón porque es con la J. ¿Sí? Y gracias, Toti. Gracias. Presunto. Muy bien. Sí. Presunto. Vamos allá. Sí, presunto. Y ahora vamos a seguir con el video, ¿sí? Vamos allá. Entonces, en nuestro jueguito, ¿puedes decirme, es otra cosa, no expliqué hoy, ¿sí, Sabrina? Vou explicar agora. Tem 2 palavras, certo, no espanhol parecidas e que são fáceis de trocar, que eu não coloquei ali nos slides. Nadie e nada. Nadie e nada. Nada é o nada, mesma coisa. Mas nadie é ninguém. Ok? Nadie é ninguém. Sí, Ay, hay Ivana, mala conexión. músicas e sim, canções, sim. Canções é uma dica muito boa para a gente aprender qualquer idioma, não é só inglês, espanhol, não. Música, gente, canções, tá? Então, Ivana lembrou das canções de Luis Miguel, que se habla nadie, sim? Então, ó, nadie, ninguém, nada, nada mesmo, tá? Cuidado Nada. para não ficar. E é muita falta cognata, Ivna, isso mesmo. Então, vamos lá. Sabrina, e aí, você lembra como é nadie em português? ¿Te acuerdas? Como é nadie? ¿Nadie? Sí, em português. Como é nadie em português? ¿Cómo es? Nadie. ¿No te acuerdas? No. Ninguém. 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 Isso. Isso. E olha só, vamos seguir com o nosso jogo, tá? Isso, Pedro, ó, já vai assistir Elite e La Casa de Papel. Lembrando uma curiosidade, tá, para vocês. Sabrina não assistiu a Casa de Papel, tá? La Casa de Papel. Sí, ella no ha visto La Casa de Papel, pero es buena, es buena. No es la mejor, pero es buena. En mi gusto, sí. Es buena, pero no la mejor. Uma curiosidade. La Casa de Papel é uma série espanhola, ou seja, da Espanha, tá? É do outro lado do mundo. Então, a variação não é que existem vários tipos de espanhol, não. É um só, é como o inglês, é como o português, é um só. Só que tem as variações linguísticas, como eu estava falando antes, que dentro do próprio Brasil tem as nossas variações, tá certo? Então, o que é que acontece? Tem o que chamam de espanhol estándar, que é aquele espanhol para a gente estar tentando sempre
padronizar, vamos dizer assim, como o pessoal faz muito com o inglês americano, certo? Fazer aquele padrão. Só que não é, eu tenho que. Ó, o espanhol da Sabrina é o da Argentina, então eu vou ter que fazer um curso para o espanhol dela, um curso para o do México, um curso. Não, não é isso. É só que vai mudar uma palavra ou outra e os sotaques. Sotaque em espanhol, acento. ¿Sí? El acento va a cambiar muchísimo. O sotaque Sí. muda muito. Cambiar es el verbo, nosso verbo mudar. Ok? Vale? É isso que eu digo muito, não sei se vocês notaram. Vale. Se dice na Argentina, Sabrina, vale? No, No. es una expresión española. Sí, se dice mucho en España, ¿sí? Otra cosa, que es una curiosidad muy, muy distinta. En Bolivia, al norte de América del Sur, ¿sí? Se dice mucho personas, assim, por Sí, exemplo, personas. ¿sí? Em português, a gente fala assim, pessoal, e aí, vocês estão ouvindo? Vocês estão entendendo? Tá dando para acompanhar? Pessoal, cadê vocês? Pessoal, a gente fala em português muito pessoal, pessoal. Já no espanhol, se você for ao pé da letra, você tem esse costume de falar pessoal e for falar personas, no espanhol da Espanha não tem essa cultura. É mais uma expressão mesmo, então não tem esse costume de falar personas, personas, entende? Ujú. É como. Aí já nessa parte nossa da América do Sul se fala personas, como estão? Mas é uma questão cultural, tá? É como também vale. Eu uso muito vale. Por quê? ¿Vale? Porque professora, vale, porque eu tive uma professora espanhola e ela falava Ah, muito, e sempre eu peguei isso dela. Não que o meu espanhol seja exatamente o da Espanha, porque a gente que não é nativo termina ficando meio misturado, né? Porque pega um pouco dali, um pouco daqui, entende? Então fica a dica pra vocês, ó, curiosidade. Vale é tipo ok, ok, beleza, a está gente fala. bien. Está bien, sim. Aí mais curiosidades, tá? Agora é uma coisa muito particular da terra da Sabrina, da Argentina, nossos vizinhos aqui, nossos hermanos. E aí o que é que acontece? É, Lá o pessoal não tem os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui no Brasil, o pessoal do Sul é que fala muito tu, que eu acho muito bonito, Tú. já que a gente vamos usá-lo. Mas não é cultura da gente aqui do Nordeste estar falando corretamente com o tu. Tu estás, certo? E o vós, né? Vós estáis, Vos. vós. Já no espanhol da Argentina, el voseo, se chama el voseo, sim? É muito utilizado, é cultural do pessoal de lá. Eu já falava espanhol quando eu comecei a conversar com a Sabrina. Então, eu tentei puxar pelo voseu, porque eu acho muito bonito, mas eu não consegui, porque como eu já sabia falar, fica você forçando a língua, entende? Pasa Não, que a pronúncia. Explica um pouco do voseu, Sabrina. el tú, cuando vos te dirigís con tú a alguien, es más formal. El vos ya es informal. Se lo utiliza mucho, pero con gente cercana, amigos, familia, porque es informal. Es dirigirse informalmente hacia alguien. Sim, deu para compreender, pessoal? Formal e informal. Na Argentina, ou seja, cultural, não é necessariamente a gramática do espanhol em geral. Porque a gente entende como, em português, o vos seria bem formal, né? A gente nem usa, tá? É Ujú, só mais para aprender a gramática. Mas na Argentina se usa e seria mais informal. Entende? O ujú, tu, ele é mais formal. E já é o tu, no espanhol geral, ele é informal. Porque o formal ujú. seria usted. Usted, Claro. no espanhol geral. Ok? Vale? Eu uso muito vale. Sim? Pronto. Obrigada, Ivna, pela resposta. Deu para entender sim, tá? Então vamos lá. Eu queria falar um pouco contigo agora sobre as partes da casa, certo? Então, por exemplo, em espanhol, se eu digo recámara, ¿me comprendes? Sí. Recámara, sí. Puedes explicar, Habitación. sí, habitación. En la Era esto que iba habitación. a preguntarte. Para decirnos la diferencia de habitación, recámara, cuarto.
En ¿sí? realidad usamos los tres para la misma cosa. La habitación, la recámara y el cuarto es la habitación donde está la cama, donde dormimos. Sí. Entonces, ¿qué es que pasa? En canciones es muy común escucharnos habitación, ¿sí? Es Sí, muy común escuchar. En México, si tú ves telenovelas mexicanas, tú vas a ver muchísimas, no sé si tú ves. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando ves las telenovelas mexicanas, ellos van a hablar mucho habitación. Voy para mi habitación, voy para mi Ujú. recámara. Y en México, cuando se habla de eso, ellos dicen que es más, porque en las telenovelas las personas con más plata, ¿sí? Ujú. Entonces, recámara, aquellas de recámaras, habitaciones, que hay muchos móviles, ¿sí? Muebles, muebles, sí. Muebles, sí, lo siento, muebles, muchas cosas, ¿sí? Entonces, ellos dan mucho esa diferencia. Es como cuarto de baño, como se dice cuarto de baño, ¿sí? Tú lo Baño, sabes, sí, es menos formal, menos antiguo, ¿sí? sí. Tú lo sabes cómo se dice baño en portugués. No, ¿cómo es? Banheiro, Bañeiro. isso, banheiro, tá? Baño, Ah, baño. sí, para nosotros, banheiro, tá? Entonces, uno fácil, muy fácil de se acordar es cocina. La ¿Qué piensas cocina. que es cocina? Cocina, la cocina, sí, la cocina. Creo que se dice Y así en todos lados. Cocina. sí, es lo más fácil, no, no hay diferencia, pero no que yo sepa, ¿sí? Yo sepa, los pasados, sí, sepa, sí. Entonces, vamos allá. Ahora quiero hablar contigo un poquito más de las partes del cuerpo, porque solo hablamos del Conejo. cuello, ¿sí? Cuello, conejo. Entonces, si estoy con dolor en mis espaldas, ¿sí? Ujú. Espaldas. Es todo esto. Pessoal, o que é que vocês acham? Alguém sabe aí o que são espaldas? Parte do corpo. A gente tá falando sobre partes do corpo. Eu e a Sabrina aqui, a Tiri. E aí, quem sabe o que é espalda? Alguém chuta o que é A ver. espalda? No, no veo nadie. Nadie. No. ¿Sí? ¿No? ¿Tú lo sabes en portugués? En portugués no. ¿No? Espaldas, no português. Isso, ó, essa pessoa aí acertou. Costas, tá? São as costas, tá? Espaldas. E serve também para, na verdade, seria espalda. Espalda. Porque espaldas fica no sentido se alguém fala, ó, expressões, tá, gente? Expressão também existe no espanhol e muita. Então, se alguém tá falando as minhas costas, está hablando a mis espaldas. Espalda. Espalda, ¿sí? Então, tá falando por trás de mim, como a gente tem aqui. Tem muita expressão que é diferente, que é uma coisa peculiar, que não vai ter nada a ver, mas tem umas que são iguais. Então, esta expressão, Sabrina, temos aqui também a mesma coisa, ¿sí? Ujú. Entonces, es falar pelas minhas costas, hablar por mis espaldas, ¿sí? Ah, entonces, vamos a hablar un poquito más sobre otras partes del cuerpo, ¿sí? Vamos allá. Ok. ¿Cómo se llama eso? Cabello. Sí, cabello. Tenemos en portugués cabelo, ¿sí? Cabello. Solo una L, Son ¿sí? similares. Sí, son similares, sí. ¿Y cómo se llama eso? Ojo. Ojo. ¿Y eso? Eso. Pestañas. Pestañas, sí. En portugués, olho, ¿sí? Óleo. Cambiamos la J por LH. Tenemos mucho eso en portugués, LH, ¿sí? Entonces, ojo, olho, Óleo. ojo, olho. Y pestañas, cílios. En Cilios. portugués, cílios, sí. Más una para hacernos el juego nuevamente, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Nariz. Nariz.
pero es lo nariz, el nariz o la nariz. La nariz. Es femenina. Eso, La nariz. la nariz. Porque en español no es português agora, sim, pessoal? Ó, em espanhol é a nariz, é la nariz. Por quê? Porque es cartilagem, es la cartilagem nariz, la nariz. No, não é o nariz, como a gente fala. Não é masculino, é feminino, tá? É disso que a gente tava falando aqui, tá? De vez em quando eu volto pro português, porque eu tô falando devagar. A Sabrina, ela tá falando devagar também, mas às vezes vocês podem não estar entendendo, tá certo? Mas então seria la nariz. ¿Sí? La nariz. ¿Vale? La nariz. Esto, Las cejas. Las cejas. Son dos. Uno, las dos. cejas, sí. Y este me acuerda una canción de Shakira, La frente. También es femenina. la frente. Sí, la frente. Y eso, que yo tengo muchísimo, ¿Se lo puede decir como cachetes o pómulos? sí. Y cuando decimos cachetadas, Un chilo. sí, sí, verdad. E entonces, voltando para o português, ok, pessoal? Partes do corpo a gente estava falando. Ojo, pestañas, las ceras, porque son dos. La nariz, porque es cartilaje. Sí, dos, el número dos. Sí, Dos. Pedro. Y hay también, hablamos la frente. Es muy raro La, sí, porque una. para Brasil, porque frente para nosotros es otra, es adelante, ¿sí? Entonces, tenemos acá la frente, ¿sí? ¿Vale? Vamos lá, vamos seguir. Agora vamos fazer o jogo mais uma vez? Vamos ver agora se a Sabrina vai lembrar. Ok? Chiri, voy a preguntar para ver si tú te acuerdas, ¿sí? En portugués, cómo son las cosas, ¿sí? Ok, ¿De acuerdo? Sí. ok. Vamos allá. ¿Cómo se dice en portugués eso? ¿Las ¿Te pestañas? acuerdas? O Sí, el las ojo. pestañas. No, las pestañas. No, no me acuerdo. Cilios. Cilios, cilios. Cilios. Sí, es un poco difícil porque es distinto, ¿sí? Es distinto, sí. Sim, é um pouco difícil, gente, dela lembrar, porque é diferente, né? A gente foca no que é mais diferente, tá? A Ivna, ótima Ivna. ¿Ves que Ivna escribió? Yo tengo la No. frente larga. Yo tengo la frente larga, ¿sí? Entonces, vamos allá. Otra cosa. En portugués, yo creo que no enseñé, pero voy a enseñarte ahora. Las cerras, ¿te lo dije? ¿Cómo se dice en portugués? No. 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 Voy a decirte ahora, ¿sí? No es una pregunta porque no te enseñé. Sobrancelhas, ¿tá? Sobrancellas. Sobrancelhas ¿Cómo es? es larga, ¿sí? Sobrancelhas. Sobrancellas. Sobrancelhas, sí, sobrancelhas. Entonces voy a preguntarte otra cosa. Voy a enseñarte, ¿sí? Acá, ¿sí? Cachetes. Cachete. Conozco como cachete, sí, en español. Pero hay otros lugares que hay otras variantes para esta parte del cuerpo. No te enseñé, Pómulo. ¿sí?